Olá, boa noite a todos. Meu nome é Cláudio Tinoco Mesquita, eu sou coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares da Universidade Federal Fluminense. Gostaria de saudá-los e, com muita alegria, hoje estamos recebendo o Dr. Marco Krieger. Ele é vice-presidente da área de produção e inovação da Fiocruz aqui no Rio de Janeiro, aceitou o nosso convite para estar aqui com a gente falando sobre a vacina da Covid-19, a experiência da Fiocruz. Essa é uma live do programa da pós-graduação, que está sendo transmitida diretamente pelo YouTube, e depois vamos disponibilizar a gravação no canal da pós-graduação, também no YouTube. Então, Marcos, muito boa noite, gostaria de agradecer e, sem mais atrasos, passar a palavra e para a sua apresentação, e ao final a gente vai responder as perguntas que vierem pelo chat e também perguntas diretas que vierem da plateia. Muito obrigado. Bom, obrigado, Cláudio, pelo convite, né? É um prazer estar aqui e poder trazer para vocês aí um pouco das atividades que estão sendo feitas pela Fundação Oswaldo Cruz no enfrentamento da pandemia, né? E aqui hoje nós vamos apresentar, então, esses esforços mais recentes associados à ferramenta da vacina, né, que está em desenvolvimento no mundo inteiro e no Brasil, e que a Fiocruz está fazendo um trabalho para tentar acelerar a entrega desse produto à sociedade, né? Eu vou projetar aqui uma apresentação. E vocês estão vendo? Bom, primeiro, né, colocar os grandes desafios que a gente tem em pensar nessas novas ferramentas numa doença que surgiu aí há muito pouco tempo atrás, né? Na verdade, ela começou a aparecer em 2019, até por isso que é a SARS-CoV-19 ou Covid-19, mas, na verdade, o mundo tomou contato, né, com esse novo surto do coronavírus em janeiro desse ano, e nós temos desafios enormes, né, para enfrentar uma situação como essa. Porque é uma doença nova, que sabe-se ainda muito pouco sobre o vírus, sobre a doença, né, e dúvidas com o tempo de duração de uma potencial proteção imune, se existe possibilidade de reinfecção, uma série de questões que ainda temos lacuna de conhecimento, embora nós já tenhamos agora, após 6 meses, aprendido muitas coisas, né? Em janeiro, nós tínhamos uma visão que era mais um surto de coronavírus, né? Nos últimos 20 anos, nós tivemos 2 surtos anteriores, SARS no início, né, em 2002, e MERS em 2012, doenças muito graves, com alto índice de mortalidade, mas que puderam ser contidas, né, regionalmente, no espaço e no tempo. E a gente acabou tendo menos, né, em ambos os casos, menos de 100 mil casos, e hoje a gente está com esse novo surto aí, com mais de 20 milhões de pessoas infectadas, né, documentadas. Esse número pode ser muito maior, a gente sabe disso, e quase 750 mil mortos em todo o mundo. Só no Brasil nós já passamos aí o número de 100 mil mortos, né. Desafios muito grandes de enfrentar uma pandemia que nós fomos aprendendo a sua gravidade, né? Como eu falei, em janeiro a gente achava que podia ser uma coisa que a gente já tinha enfrentado, e em março a gente tomou, então, consciência, com a chegada da doença na Europa e sua expansão global, do potencial pandêmico, né? Desse novo surto, dessa nova emergência sanitária. E aí, para enfrentar isso, nós precisávamos acelerar a fase de pesquisa dos estudos clínicos para poder trazer resultados mais rápidos, né, para a sociedade. Aqui é importante frisar que acelerar não significa abrir mão dos estudos clínicos, né, mas sim pensar em situações emergenciais onde a gente possa
efetuar algumas das fases necessárias para a comprovação da eficácia, da segurança de drogas, de vacinas, de forma paralela e prevendo, né, não pular nenhum estágio, fazer todos os estágios de um desenvolvimento tecnológico, né, as avaliações pré-clínicas, os estudos clínicos fase 1, 2 e 3, mas com um certo paralelismo e permitindo, então, quem sabe, um registro emergencial mesmo antes da conclusão de todos os braços de todos os estudos clínicos, né? Isso tem a ver com essa questão de um registro seguro, né? E no caso das vacinas, a gente tem um desafio adicional, porque a produção de um biológico, a produção de uma vacina, são tecnologias muito mais complexas do que, por exemplo, a produção de um kit de diagnóstico, que nós também tivemos envolvido, também conseguimos escalar na Fiocruz, mas foi um desafio muito menor do que escalonar o desafio de uma vacina. Então, aqui nós temos vários desafios que precisam ser enfrentados de forma mais ou menos simultânea, né? Pesquisa e desenvolvimento o mais rápido possível, avaliação da eficácia, da eficiência, da segurança nos estudos clínicos e conseguir a produção dessa vacina em escala, né? A gente sabe que vai ser impossível a gente ter 8 bilhões de doses de vacina quando a primeira vacina concluir a sua avaliação clínica, mas nós temos que estar numa atuação de antecipação e de preparo, avaliando essa produção até com risco, né, de começar a iniciar esse escalonamento, mesmo antes dos resultados finais, porque teríamos um risco até maior, né, do ponto de vista sanitário, de não iniciarmos essa produção com os dados disponíveis e privar a sociedade, né, a humanidade como um todo, e a sociedade brasileira, no nosso caso, da utilização dessa ferramenta, caso a gente espere todo o trâmite dos estudos clínicos, do peticionamento do registro, para daí começar a produção da vacina, né? Só para a gente ter uma ideia, as vacinas foram realmente a área de desenvolvimento tecnológico quando nós tivemos a abertura de mais projetos. Quando eu comecei a falar essa palestra aí, há uns 2 meses atrás, eram 150, agora a gente já está falando no número que está chegando próximo a 300, né? Eles são muito maiores que as moléculas biológicas para terapia, a gente tem visto muitos anticorpos monoclonais ou outras proteínas também que podem ajudar a controlar principalmente, né, os quadros graves inflamatórios, que a gente chama da tempestade de citocinas, né? Temos um número grande também de pequenas moléculas em avaliação, de medicamentos, ao redor de 150, e um número menor ainda de medicamentos, né, extraídos de plantas. Mas aqui eu quero salientar a importância, né, do número de projetos em desenvolvimento para vacina, e nós, então, iniciamos uma prospecção de tentar acompanhar todos esses projetos, né? É claro que esses projetos, eles são baseados em diferentes plataformas tecnológicas, né? A gente tem plataformas mais tradicionais, que são, por exemplo, vírus atenuados, né? E temos uma grande gama de plataformas distintas, né? Sendo a maior parte realmente em proteínas, né? Subunidades, proteínas recombinantes expressas em sistemas heterólogos, mas nós temos também muitas vacinas, né, de novas plataformas, como são as de ácido nucleico, né, com 56 produtos, e de vetores virais, 47. Né? Esses são os 3 grandes grupos que a gente tem, seguidos pelas vacinas sintéticas, né, com peptídeos. A maior parte deles, né, buscam uma proteção contra o Covid-19, e algumas tentam ser mais polivalentes, né? Também tentando proteção contra MERS, SARS e coronavírus em geral. Mas desse grande número de projetos, né, a gente tem aí, a maior parte deles ainda estão no que a gente chama fase pré-clínica, né?
Então, muitos já têm a prova de conceito, alguns ainda estão na fase de pesquisa, cerca de 70. Muitos já passaram por essa fase de prova de conceito, quer dizer, provam que funcionam, podem ativar uma resposta imune, mas ainda estão nos ensaios pré-clínicos, né, avaliando a toxicologia em modelos animais, e nós temos uma quantidade muito menor aí, ao redor de 20, hoje em dia, vacinas que já entraram nas fases clínicas, né? E dessas, 2 a 3 estão na fase clínica 3, né, que é a fase mais avançada, e aí vale a pena salientar que esses projetos que estão em fase mais avançada são projetos que foram fomentados nos últimos anos frente ao surgimento de alguns surtos e emergências sanitárias que nós tivemos nos 20 anos, né? Eu já comentei que nós estamos no 3º surto de coronavírus, mas além desses 3 surtos de coronavírus, nós tivemos um surto de influenza pandêmico, né, H1N1, tivemos também um surto de ebola grave na África e tivemos a emergência de Zika também, onde o Brasil foi o epicentro dessa expansão dessa infecção, né? Então, todos esses surtos acabaram motivando os atores da saúde global, a partir de 2015, a propor, então, o desenvolvimento de plataformas que pudessem prever o desenvolvimento rápido de uma vacina. Entre essas iniciativas, eu posso citar, por exemplo, a iniciativa da coalizão CEP, que visava exatamente desenvolver plataformas tecnológicas que permitissem o desenvolvimento rápido de vacinas, porque nós sabemos, né, a dificuldade da obtenção de uma vacina que normalmente ocorre da pesquisa até o registro sanitário num período que é próximo aí a uma década, né? A média do desenvolvimento de todas as vacinas. A vacina mais rápida que chegou ao mercado foi uma vacina que demorou 5 anos para chegar ao mercado, né? Então, esses esforços, né, esse financiamento massivo, ele acabou avançando, e dessas vacinas que estão em fase 3, as plataformas que foram financiadas por esses esforços, pela CEP, por exemplo, são as que estão na fase 3, né? A vacina da Moderna, que é uma vacina baseada em ácido nucleico, em RNA, foi financiado com um protótipo para MERS, assim como a plataforma de vetor viral desenvolvida na Universidade de Oxford, também foi financiada nesse esforço, que chegou até fase 2. Então, naquela época, né, há 2 anos atrás, já se tinham dados consistentes sobre a segurança dessas plataformas e sua eficácia. Como eu mencionei no início da minha fala, né, esses surtos anteriores de coronavírus, eles foram contidos no tempo e no espaço. Então, para a vacina contra a MERS, foram até a fase 2, porque a fase 3 dos estudos clínicos, normalmente é a fase que você sai, né, de algumas centenas de pacientes para dezenas de milhares. Então, é um estudo muito mais caro. E aí, como os surtos epidemiológicos tinham sido contidos, tanto para SARS quanto para MERS, não foram avançados o estudo clínico da fase 3, que seria mais cara. E esse foi um erro que a humanidade cometeu no passado, porque se nós tivéssemos levado essas vacinas até a fase 3, nós teríamos feito o desenvolvimento ainda mais rápido do que estamos propondo fazer agora, né? Agora nós estamos propondo fazer em menos de 1 ano, porque estamos usando os dados de fase 1 e fase 2 de segurança e eficácia desses protótipos, né? Mas se tivéssemos levado até a fase 3, poderíamos ter feito uma aceleração ainda maior do que está sendo feito, né? Bom, o que a Fiocruz se propôs a fazer? Primeiro, nós estamos apoiando todos os projetos de desenvolvimento interno, né, que estão acontecendo dentro da Fiocruz. Nós temos 2 grupos trabalhando com potenciais vacinas em diferentes plataformas. Também estamos monitorando outros colegas do Brasil que estão em desenvolvimento dessas vacinas, mas as vacinas do Brasil, tanto de Biomanguinhos, quanto da USP, quanto do René Rachou, ainda estão na fase pré-clínica, né? Já passaram pela fase da prova de conceito, mas estão na fase pré-clínica, e mesmo com toda a aceleração possível, elas vão demorar pelo menos uns 2 anos para que a gente tenha
a finalização de um estudo clínico, mesmo nesse modelo de fast track que foi discutido pelas autoridades sanitárias de todo mundo, com a participação da OMS. Então, nós nos focamos em acompanhar as cerca de 15 vacinas que estavam nas fases clínicas pelo mundo, né? E aí, levando em consideração, numa matriz de análise, em qual fase essas vacinas estavam, né? Qual o status da negociação que nós tínhamos com esses potenciais parceiros, e, não menos importante, qual seria a nossa capacidade de atuar enquanto indústria, né, de utilizarmos o nosso parque industrial na Fundação Oswaldo Cruz, através da nossa unidade de produção de biológicos Biomanguinhos, para a produção tanto do insumo farmacêutico ativo, quanto do processamento final, que envolve, então, formulação, invase, rotulagem e controle de qualidade. E nessa avaliação nós tivemos, então, uma pontuação maior para a plataforma desenvolvida na Universidade de Oxford, que já, nesse momento, estava licenciado para a AstraZeneca, uma empresa farmacêutica sueco-inglesa, né, que fez, então, um licenciamento para todo mundo, visando, então, coordenar um esforço global para a produção antecipada de 2 bilhões de doses dessa vacina. Essa vacina foi a primeira a entrar em fase 3, né? Em junho, ela já entrou na fase 3, que espera que se acabe aí nos próximos 2 meses, né? Nós tínhamos a condição de produzir tanto insumo farmacêutico ativo quanto processamento final. Então, na nossa matriz de análise, essa tecnologia se mostrou a mais apropriada pelo avanço que ela estava em relação ao estudo clínico, pelos dados preliminares que existiam e também pela capacidade que teríamos de fazer essa produção de forma imediata. Vale a pena salientar que tivemos a satisfação, né, de que a nossa análise e a nossa negociação com essa iniciativa foi corroborada por uma série de manifestações internacionais. Eu trago aqui da cientista-chefe da Organização Mundial de Saúde, a doutora Sônia, que relatou, bem no dia que a gente estava fechando a nossa negociação com a AstraZeneca, né, no final de junho, que essa vacina era a vacina mais adiantada do mundo e a que teria mais chance de chegar de forma mais célere à sociedade, né? Então, essa convergência acabou fazendo com que nós tivéssemos, então, uma decisão estratégica de avançarmos enquanto um projeto de transferência de tecnologia, né, com essa iniciativa, embora a gente continue apoiando os projetos nacionais de desenvolvimento tecnológico. Bom, essa vacina, então, é uma vacina, como eu já comentei, de vetor viral, né? O nome da vacina está aqui, CHAdOx1, que vem do adenovírus de chimpanzé, então, chimpanzé adenovírus da Universidade de Oxford, número 1. Então, é um vetor viral de um adenovírus que causa, né, em humanos, a gente tem adenovírus humanos, uma doença respiratória leve, mas que, nesse caso, então, esse vetor ele é capaz de infectar células, apresentar os antígenos, mas não replica. E, como eu comentei, né, essa tecnologia foi uma plataforma financiada pela iniciativa CEP e mostrou, então, num protótipo contra MERS, que era capaz de gerar tanto anticorpos neutralizantes quanto uma resposta celular imune efetiva em camundongos. Então, tinha uma prova de conceito já no modelo animal e também mostrou essa capacidade, né, de estimular uma resposta imune também em primatas não humanos. E aí vale a pena salientar o último ponto muito importante na nossa matriz de análise, que foi o interesse da Fiocruz em novas plataformas tecnológicas. Então, além da nossa obrigação de tentar trazer
da forma mais rápida possível, né, um produto, a possibilidade de internalizarmos uma nova plataforma tecnológica capaz de dar, por exemplo, resposta rápida para outros surtos, também foi levado em consideração naquela matriz de análise que eu comentei com vocês, onde essa plataforma foi a melhor pontuada. Até porque eles já teriam, né, desenvolvido nessa mesma plataforma, nesse mesmo vetor viral, protótipos de vacina contra malária, HIV, influenza, hepatite C, tuberculose e ebola. Então, tínhamos também essa vantagem adicional. Bom, como eu comentei, né, então é baseado num adenovírus que funciona como um vetor viral. Ele já existia, essa plataforma, né, ele é não replicante em células humanas, e já tinham dados importantes sobre a capacidade, então, de estimular a resposta imune, né? Esse vetor adenovírus, ele é usado, ele é tentado usar em mais de uma vacina pelo mundo, né? A própria vacina da Rússia, que foi proposta aí nesses dias, tem dado muita repercussão na imprensa, ela é baseada em adenovírus, mas adenovírus humanos. E essa tecnologia, ela tinha uma vantagem de, como era de chimpanzés, ela não teria anticorpos prévios, né, contra os adenovírus humanos, como existem em outras publicações. E como eu comentei, então, pôde-se acelerar os estudos clínicos porque a vacina desenvolvida para MERS, né, a síndrome aguda respiratória que ocorreu no Oriente Médio, em 2012, demonstrou segurança e eficácia em fase clínica 1 e 2, o que permitiu que se propusesse, então, um ensaio clínico acelerado dessa proposta. Vale a pena salientar que, mesmo antes do nosso acordo de transferência de tecnologia com a AstraZeneca, a Universidade de Oxford fez uma parceria com a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, com patrocínio privado da Fundação Lehman, para desenvolver parte do ensaio clínico da Universidade de Oxford no Brasil, né? Nesse momento, então, teve um critério de inclusão de adultos entre 18 e 55 anos. A ideia aqui dessa fase 3 é tentar, então, evidências de eficácia, já que os dados de segurança e os dados preliminares de conversão imune já foram obtidos nos ensaios 1 e 2, mas nós temos aqui, né, uma grande circulação viral no Brasil, e os profissionais de saúde, que são os alvos desse estudo, eles têm uma alta taxa de exposição. Então, utilizando o desenho experimental, que consiste num ensaio duplo cego randomizado com a vacina experimental e usando como controle a vacina meningocócica ACWY, se pretende evidenciar que, além dos dados de segurança e além dos dados da resposta imune já obtidos, que essa vacina consegue realmente proteger essa população altamente exposta, né? Como a gente sabe, quase 10%, infelizmente, dos casos do Brasil são associados a profissionais de saúde. Na verdade, o Brasil está hoje com grande destaque, não só nesse estudo clínico, a gente já tem mais de 4 ou 5 estudos clínicos sendo protagonizados no Brasil, porque nós temos algumas fortalezas, né? Nós temos uma autoridade sanitária que é respeitada no mundo inteiro. Então, o estudo clínico aprovado pela Anvisa é um estudo clínico que tem reconhecimento global pelo alto nível da nossa agência regulatória. Nós temos uma competência técnico-científica, acadêmica, que também é respeitada, né, na condução de ensaios clínicos. Então, juntando esses dois fatores, mais o fator da alta circulação viral, realmente o Brasil é um país que tem atrativos importantes para avaliação de todas as vacinas, né, no momento para coronavírus. Além disso,
nós temos, né, sem dúvida, uma das fortalezas do nosso sistema único de saúde é o Programa Nacional de Imunização, que mostra também a fortaleza do Brasil no campo da imunologia, da vacinologia, inclusive com a possibilidade, né, da produção local em estruturas públicas, como é o caso da própria Fundação Oswaldo Cruz, mas poderia também citar, por exemplo, o Butantan, que também está numa iniciativa com uma outra plataforma, uma outra tecnologia. Bom, mas vamos voltar, então, ao caso da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, né? Eles iniciaram, então, já em abril, os ensaios clínicos fase 1, 2, puderam fazer isso porque tinham todos os dados já da fases 1 e 2 do mesma plataforma do vetor viral, mas com MERS, que é muito semelhante, né, o vírus da mesma família, e fizeram esse estudo clínico, então, com 1.090 cidadãos da Grã-Bretanha, né. Em maio, eles iniciaram, então, após um mês, os primeiros resultados, um ensaio de fase clínica 2, 3, com mais 10 mil voluntários, e em junho o Brasil foi o primeiro país do mundo que iniciou, então, um estudo multicêntrico, né, multinacional, naquele momento em junho, dia 22 de junho, foi, então, iniciados os ensaios clínicos aqui no Brasil, foi o primeiro país fora da Inglaterra, e hoje, né, e a previsão era que teria 5 mil voluntários no Brasil, está sendo testado também em junho, logo depois do Brasil, começou na África do Sul, e na África do Sul tem um objetivo adicional, né, que lá, com a alta prevalência de HIV também, é avaliar se tem algum problema nesses pacientes portadores de HIV da vacinação, e depois, então, do acordo feito entre a Universidade de Oxford e a AstraZeneca assumiu, então, uma fase 3 nos Estados Unidos, com 30 mil pacientes. Os Estados Unidos também, né, tem as mesmas características, hoje em dia, que a gente pode salientar do Brasil. Tem uma agência sanitária reconhecida globalmente, tem uma competência técnico-científica acadêmica na condução de ensaios clínicos e também tem uma circulação grande, né, do vírus nesse momento, o que são, assim como na África do Sul, né, o que pode favorecer que a gente tenha realmente uma evidência forte da eficácia dessa vacina, embora os dados preliminares sejam bastante animadores. Bom, a nossa parceria, então, ela prevê que o Brasil faça uma adesão a esse movimento global que está sendo protagonizado por vários países e coordenado pela AstraZeneca para uma produção antecipada, né, da vacina, ainda durante a fase 3, para que a gente possa, a partir do momento que a gente tenha o registro dessa vacina, já começar a vacinação de um grande quantitativo de pessoas, né? A ideia é que a gente comece a fazer, então, essa produção mesmo antes do peticionamento do registro, né, com o risco tecnológico que nós estamos correndo, é um risco não jurídico, que nós estamos usando uma encomenda tecnológica, mas tem o risco dessa vacina, nesses estudos, por exemplo, não atingir a eficácia mínima esperada, né? A própria OMS e o FDA já definiram que se as vacinas em teste derem 50% de proteção, vai ser autorizada a sua utilização, né? Então, a gente está assim, com bastante, uma expectativa muito boa de conseguir provar essa eficácia no futuro próximo. Mas nesse acordo, então, que nós estamos fazendo, nós vamos produzir já esse ano, e essa produção baseada, então, nas nossas capacidades industriais. Esse ano a gente faz a formulação, o invase, o que a gente chama de processamento final e o controle de qualidade na Fiocruz, uma capacidade que nós temos instaladas de produzir 40 milhões de doses por mês, a partir, então, do recebimento dessa IFA, e, em modo paralelo, nós estamos iniciando a produção da IFA no Brasil também.
essa não se dará de forma imediata, nós precisamos fazer pequenas adaptações na nossa planta, aquisição de alguns equipamentos, né? A infraestrutura já existe, já é certificada pela Anvisa, mas nós precisamos sim adquirir alguns equipamentos, né? Para essa fase 2, e a ideia é que no primeiro semestre de 2021 nós tenhamos a produção também do insumo farmacêutico ativo aqui dentro da nossa planta de produção. Isso é um grande diferencial do nosso projeto também, né? Bom, aqui vale a pena vocês terem uma ideia, né, de como nós estamos gerenciando esse risco tecnológico, né? Então, a Fiocruz criou, dentro do seu Conselho Deliberativo, um comitê para acompanhar essas ações, né? Estamos fazendo isso de forma absolutamente pactuada com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Ciência e Tecnologia, através do Departamento de Ciência e Tecnologia, que está junto com a gente fazendo a avaliação técnica de toda a documentação que nós estamos tendo, e a presidência, através da vice-presidência de Produção, Inovação e Saúde e de Biomanguinhos, estão coordenando, então, continuamos, né, com um grupo técnico avaliando a prospecção, né, estamos com um comitê técnico avaliando só esse processo da encomenda tecnológica, e estamos com grupos técnicos, permanecemos trabalhando com a prospecção de vacinas e entre outras atuações, né? E aqui vale a pena salientar que foram publicados, né, recentemente os resultados da fase 1, aquela fase que foi iniciada na Inglaterra, com 1.090 pacientes, né? Alguns não voltaram, não foram coletados os dados, mas nós tivemos, então, 3 braços nesses estudos, né? 10 voluntários receberam 2 doses, 533 receberam a dose da vacina e 534 receberam a vacina controle, né? E deu, então, alguns resultados que puderam ser avaliados nesse ensaio clínico, é que 28 dias após a única vacinação, 100% dos voluntários tiveram resposta celular ativada. Então, eles eram capazes de promover uma resposta celular, que tem se mostrado em vários estudos como muito importante. 91% desses voluntários apresentaram anticorpos séricos, né? E desses, 91 poderiam neutralizar o vírus num ensaio mais simples, né? Quando foi aumentado, né, o rigor desses ensaios para uma condição mais stringente, 37% conseguiram, então, neutralizar o vírus nesse ensaio mais rigoroso. Vale a pena salientar que nos participantes que receberam uma segunda dose da vacina, 100% dos voluntários tiveram anticorpos neutralizantes em todos os ensaios, mesmo nos mais rigorosos, né? Então, hoje, o que a gente tem é que esses dados indicam que o regime de 2 doses ele pode ser superior ao regime de uma dose única, mas ainda é possível que o nível de anticorpos neutralizantes, em adição à resposta celular induzida em 100% dos voluntários que receberam só uma dose, sejam suficientes para que a gente tenha uma eficácia. E esses são os resultados que nós estamos aguardando agora nos estudos de fase 3. Uma coisa importante é que esse passa a ser um projeto não apenas da Fiocruz, não apenas da Fiocruz com o Ministério da Saúde, mas nós estamos tendo o apoio, então, do Ministério da Economia, do IPEA, da Procuradoria Federal, do Ministério Público Federal, que estão entendendo, né, a necessidade de a gente trabalhar numa encomenda tecnológica. Nós estamos encomendando o desenvolvimento de uma tecnologia que ainda não existe, que ainda está sob avaliação. Então, esse também é um importante marco, né, a primeira vez que a gente está usando de forma tão clara esse mecanismo previsto na Lei de Inovação da encomenda tecnológica, com aval
de várias instâncias do governo e do Estado brasileiro, né? Passa a ser um projeto do Estado brasileiro e, recentemente, né, nós tivemos também o apoio da sociedade brasileira, né, manifestado, né, pelo apoio, por exemplo, do parlamento, que tem nos apoiado e tem feito de forma célere a tramitação de várias medidas importantes, mas também a mobilização de algumas iniciativas, né, de fundações privadas que estão buscando o apoio financeiro a essa iniciativa, né? Nós tivemos noticiado aí recentemente um apoio de 100 milhões de reais que vai ser doado pelo um conjunto de integrantes da iniciativa privada, embora no nosso caso nós já tenhamos, né, o compromisso do Ministério da Saúde, do próprio governo, né, apoiado pelo parlamento, de uma medida provisória que acabou viabilizando toda a incorporação dessa tecnologia. Só para vocês terem uma ideia da complexidade, né, dessa encomenda tecnológica, nós temos que prever uma série de ações que vão desde a documentação desses estudos preliminares que eu mostrei para vocês, uma criação do mapa de risco, né, bem criado, né, a criação, então, de um grupo que está trabalhando especificamente na encomenda tecnológica da Covid, que passa, então, pela elaboração de uma negociação contratual com a empresa, que já fizemos um memorando de entendimento, né? E criamos um comitê de acompanhamento científico e tecnológico que está trabalhando no parecer, está avaliando esse mapa de risco que foi construído pela Fiocruz, para que a gente possa estabelecer, então, os contratos, né? O contrato da encomenda tecnológica, o contrato da transferência da tecnologia. Isso tudo, até agora, nós temos conseguido fazer nesses prazos que nós estamos salientando, né? Nós assinamos um memorando de entendimento com a AstraZeneca, com todas essas premissas estabelecidas, né? E, como eu comentei, tivemos uma medida provisória que, em 6 de agosto, então, há poucos dias, né, previu, então, o crédito extraordinário em favor do Ministério da Saúde, em favor da Fiocruz, no valor de 2 bilhões de reais, e nesse valor está incluído todas as obras e toda a transferência de tecnologia. Aqui vale a pena salientar que, nesse modelo que nós estamos trabalhando, né, nesse momento da pandemia, tanto a Universidade de Oxford não está recebendo royalties, como a AstraZeneca também não está recebendo nenhum recurso, nenhum lucro, né? As operações estão sendo feitas todas à base de custo. Já aderiram a esse esforço global de produção países como os Estados Unidos, que encomendou 400 milhões de doses, a Inglaterra, que encomendou 100 milhões de doses, a Alemanha, Itália, Holanda, que também fizeram encomendas grandes, a própria Organização Mundial de Saúde, através, então, da Aliança Global, do Gavi, adquiriram mais 300 milhões de doses para distribuir para os países de baixa renda, né? Assim como o CEP também fez a aquisição de mais 300 mil doses, e o Brasil fez a aquisição dessas 100 milhões de doses. Mas nós fizemos um acordo que eu acho que é muito vantajoso para o país, porque nós, pelo mesmo preço que nós estamos pagando um preço aí abaixo de $4, né, um preço de custo, nós estamos recebendo toda a tecnologia, e é claro que após a pandemia nós vamos ter que remunerar, né, a empresa, a Universidade de Oxford, mas é um acordo muito interessante de uma plataforma tecnológica que pode ser bastante importante. Então, o nosso projeto ele tem uma transparência absoluta do que nós vamos produzir, quando nós vamos produzir, como nós vamos produzir e do preço que essa vacina terá para a sociedade brasileira, né? Então, acho que deu uma ideia aí para vocês desses esforços que nós estamos fazendo. Estamos aí acompanhando, né, diariamente o avanço dos ensaios clínicos, esperando poder realmente cumprir esse objetivo, que é ter uma vacina num tempo recorde, em menos de um ano, no início do ano que vem,
para começar a distribuir para a nossa sociedade. Só para finalizar, a Fiocruz produz mais de 10 vacinas, né? É o mais importante fornecedor em número de vacina para o Ministério da Saúde, e a nossa produção anual é ao redor de 120 a 150 milhões de doses de vacina nesses 10 diferentes produtos, né? No caso da vacina para a Covid, para auxiliar o país a esse enfrentamento, nós estamos prevendo uma capacidade de produção que pode chegar a 500 milhões de doses por ano, entre 400 e 500 milhões de doses por ano, que pode permitir que a gente forneça, né, essa vacina para toda a população, mas também auxilie esse esforço global, que, por exemplo, aqui na região, né, só o Brasil tem uma infraestrutura capaz de dar esse tipo de resposta da produção, que é um gargalo importante. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês, e era isso que eu tinha preparado aí para iniciar a nossa discussão. Obrigado, Marco. Parabéns aí pela apresentação excepcional. Já chegaram aqui várias perguntas que eu vou passar para você aqui gradativamente. A gente fica muito feliz de ver a ciência brasileira estar nesse momento aí tão bem representado. É motivo de muito orgulho, como você falou agora no finzinho. O Brasil ele tem um papel fundamental na América Latina. Eu vejo colegas que são de outros países e que moram aqui. Já, acho que eu mandei até por e-mail para vocês. Eles gostariam que os países deles tivessem uma Fiocruz que produz vacina e que está liderando esse processo. Não é no Brasil, não, é na América Latina. Parabéns. A primeira pergunta que veio aqui é a pergunta que acho que todo mundo quer saber. No melhor cenário, dando tudo certo, quando que vai ter a vacina no posto de saúde da esquina? Nas previsões que vocês da Fiocruz estão fazendo aí para o Brasil? Olha, eu acho que o melhor cenário é começo do ano que vem. Janeiro é um cenário bastante adequado. Nós vamos começar a produção talvez em novembro e dezembro, né? Mas a produção também não é imediata, né? Só para você ter uma ideia, o controle de crescimento microbiano é mais ou menos 20 dias. Então, depois da produção, a gente tem uma série de controles de qualidade que tem que ser feitos antes da liberação dos lotes, que é mais ou menos um mês, do início da produção até a liberação de um lote. Então, assim, nós estaremos prontos no primeiro dia de janeiro, provavelmente, para fornecer a vacina. Mas nós não sabemos se essa vacina vai estar registrada nesse momento, né? O que a gente sabe é que os estudos clínicos, a previsão é que a gente tenha os dados de eficácia entre outubro e novembro. E aí precisaríamos de pelo menos um mês para preparar os documentos de peticionamento, né? O registro emergencial, né? Normalmente você teria que esperar um ano para o final da fase 3 para acompanhar esses pacientes por um ano, mas a OMS previu que possa ser dado esse registro emergencial. O próprio FDA já colocou que ele aceita com 2 meses do estudo clínico, com uma eficiência de 50%, então existem esses critérios. Provavelmente nós vamos ter o primeiro registro no mundo em dezembro, e aí em janeiro a gente pode começar a utilizar essa vacina, e aí por isso todo esse esforço, né? De ter a vacina antecipada pensando no melhor cenário. Talvez não seja tão favorável assim, talvez a gente tenha em fevereiro, mas nós estamos trabalhando, né, todos para que tenhamos. E esse foi um critério importante, né? Realmente a gente deve ter ano que vem mais de uma vacina disponível, que existem outras iniciativas também. Na nossa matriz, nós levamos em consideração o tempo. O tempo é um fator importante. Mas, como eu apresentei, a tecnologia também era muito importante para a gente, tanto a nova tecnologia que nós vamos adquirir, quanto a nossa capacidade de produzir. Então, acho que a gente está com um pacote que aparentemente, ele tem grandes chances de ser vitorioso. A pergunta que chegou aqui também é sobre a importância da segunda dose. A gente tem previsto aí 100 milhões. E os estudos clínicos mandaram aqui para a gente que nos Estados Unidos já é previsto o estudo com 2 doses de teste. O nosso estudo está previsto para 1 dose. Será que
isso vai impactar na nossa eficácia? Será que a gente tem que mudar para fazer tudo com 2 doses? Como é que vocês estão encarando essa questão da segunda dose? Então, na verdade, né, isso tem um impacto muito grande na estratégia de vacinação, né? Então, acho que, assim, como os resultados preliminares mostravam que uma dose só dava um grau de proteção muito grande, populacional, né? Porque vacina a gente tem que pensar em bloquear a transmissão viral, né? Por isso que as próprias agências sanitárias estão prevendo, com 50% de eficiência, a gente já tem um impacto positivo nessa atuação. Mas os resultados com 2 doses mostraram uma eficiência maior. E tem uma questão também que muitas outras vacinas estão chegando no mercado. Muitas vacinas também baseadas em adenovírus, né? A vacina da Rússia é uma delas, a vacina da Janssen também é baseada em adenovírus, tem uma vacina da China, da Sinopharm, baseada em adenovírus, e todas elas prevêem 2 doses. Então, acho que, just in case, como eles viram que tem uma chance dessa vacina com 2 doses dar uma proteção de 100%, eles estão incluindo isso nos estudos clínicos. E vão incluir também no estudo brasileiro, só que precisam de uma nova autorização da Anvisa. O estudo clínico que foi aprovado pelo CONEP, ele foi previsto, né? Foi aquele modelo que eu apresentei para vocês, mas acho que eles também vão abrir essa questão da segunda dose, porque vai ter uma competição pela melhor vacina no que vem, né? E todas essas iniciativas estão buscando ter os melhores resultados. Do ponto de vista das 100 milhões de doses, elas estavam previstas com uma quantidade mínima para a gente bloquear, né, populacionalmente, baixar a carga viral, digamos assim, que hoje está muito alta da circulação do vírus, mas foi um quantitativo também previsto para permitir o nosso scale-up da produção nacional. Então, se for necessário, né, uma segunda rodada de imunizações, essa já será feita com a vacina produzida no Brasil. Então, eu tenho a impressão que a gente mantém a mesma estratégia de vacinação, vacinar 100 milhões de indivíduos no primeiro momento, e se for necessário uma segunda dose, essa já será com o produto 100% nacionalizado. Maravilha. Tem uma pergunta aqui no chat do Matheus Lira Romero. A vacina está sendo prevista para ser usada exclusivamente no território nacional ou vocês pretendem exportar a vacina para os outros países? Nós temos uma tradição, né, de primeiro atender as demandas do Ministério da Saúde. Aliás, a Fiocruz é um órgão do Ministério da Saúde. Mas nós fomos a primeira instituição a ser credenciado pela Organização Mundial de Saúde desde 2001 e exportamos vacinas para mais de 74 países. Mas esse trabalho é feito não país a país, não com empresas, mas através de atores da saúde global, né? Através do Gavi, através da OPAS, do Fundo Rotatório, através da Unicef. Então, é possível que, se a gente tenha essa capacidade instalada e consiga esse excedente, que a gente auxilie nesse esforço global e é possível que a gente realmente exporte depois de atender plenamente as necessidades do Brasil. Excelente. Mais uma pergunta aqui do chat da Cláudia Maria Antunes Uchoa Souto Maior. O protocolo a ser adotado para a população vai ser o mesmo da influenza? Primeiro idoso, gestante, profissional de saúde, até para os níveis de menor risco? Então, eu acho que a gente a gente tem que pensar no cenário daqui a 6 meses, né? Então, hoje, o cenário seria um cenário que nós temos a circulação do vírus em todo o território nacional, né? Sem muita diferença. Tem algumas regiões que estão caindo um pouco, tem outras que estão crescendo, mas a gente está com uma circulação em todo o território nacional. O caráter epidemiológico vai ser avaliado. Então, é possível que a gente use mais vacina numa região que tenha uma grande circulação viral no momento que a vacina esteja disponível, enquanto deixe regiões que não estão tendo circulação viral para um segundo momento. Isso é possível, mas hoje não seria o cenário. Hoje o cenário seria parecido com o da gripe, onde a gente teria, então,
uma estratégia para populações vulneráveis, né, que são aqueles que têm uma chance maior de desenvolver a doença grave, são os idosos com comorbidades, né? A gente sabe já um pouco essa associação, assim como os profissionais mais expostos, né? Profissionais de saúde, segurança, seriam realmente a primeira linha, mas a gente tem uma capacidade de produção muito rápida, né? Então, eu acho que a gente vai ter no primeiro semestre uma chance de trabalhar com boa parte da população brasileira. A pergunta aqui que chegou também: quais são os benefícios tecnológicos desse acordo para o Brasil? O que o Brasil vai ganhar e vai ficar de legado para futuras pandemias? Bom, no nosso caso, nós vamos ter melhorado nossa capacidade industrial, né? Nós vamos ter algum investimento, embora nossas plantas estejam prontas, mas nós vamos ter um investimento aí para algumas linhas de produções adicionais. E mais importante, é uma nova plataforma tecnológica que pode ser utilizado para outras vacinas, né? Não só para a Covid. Uma plataforma que pode ser usada para respostas rápidas, se ela mostrar que tem essa eficiência. Então, eu mencionei na minha fala que nos últimos 20 anos nós tivemos 6 emergências sanitárias, né? 3 coronavírus, ebola, zika e um H1N1 pandêmico. Ter uma plataforma que a gente possa fazer o desenvolvimento de uma vacina em tempo rápido será uma grande aquisição para o país. Além de poder utilizar essa vacina para outras doenças, não nesse caso de uma resposta à emergência sanitária, mas vacinas doenças onde a gente não tem uma vacina, né? Está sendo testado, por exemplo, para malária, para hepatite C. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, porque uma das coisas que chamou a atenção é essa capacidade de ativar tanto a resposta imune celular quanto a produção de anticorpos neutralizantes. Então, a gente tem uma expectativa muito boa, não só a gente, né? A própria OMS, quer dizer, a comunidade científica em geral é uma plataforma de muito potencial no futuro. Então, a gente tem essa expectativa também de, dando certos estudos, ganhar não apenas a vacina, mas uma nova plataforma tecnológica. A pergunta aqui da Gina Pérez Lima dos Santos. Entre os 2 tipos de vacinas que estão sendo testados no Brasil, qual a diferença dos testes de eficiência entre elas? Uma está sendo testada na população geral, pessoas comuns, e outra em profissionais de saúde. Será que isso vai levar a uma resposta diferente nos estudos e nas conclusões? Bom, eu acho que, na verdade, os 2 estudos estão sendo feitos de forma muito séria, né? Eu acho que o estudo que está sendo feito com a vacina de Oxford, ele vai ter um quantitativo muito grande, de 50 mil voluntários ao final do estudo, né? A contribuição maior que o Brasil vai dar é na eficiência da proteção dessa vacina, né? Mas está sendo observada globalmente a questão, como eu mencionei, do HIV, mas está sendo testado, então, em outras faixas etárias que não estão sendo testadas no Brasil, idosos ou crianças. Então, eu acho que o conjunto do ensaio clínico dessa iniciativa de Oxford é bastante forte, né? O da Sinovac, da China, o Butantan vai fazer uma boa parte do estudo aqui no Brasil, mas ele não tem ainda essa dimensão global, né? O Brasil vai dar uma contribuição muito grande, são 9 mil voluntários do Brasil. Então, é uma grande contribuição que o Brasil vai dar, mas globalmente o estudo não tem essa dimensão que o da Oxford tem. E uma coisa, né, que eu tenho até refletido é que, se essa vacina de Oxford der certo, talvez seja a última vacina que sai de uma instituição acadêmica pura, né? Porque ela foi desenvolvida numa universidade. Hoje, a maior parte das outras vacinas foram desenvolvidas em biotechs, em companhias farmacêuticas, né? Então, esse também é uma questão importante, né, da gente reforçar a importância das universidades enquanto geração de conhecimento, mas de soluções para a sociedade. Eu acho que esse é um momento importante de afirmação disso, porque é um momento que a sociedade vai precisar da ciência para enfrentar a pandemia. Maravilha, Rafa. A gente está caminhando aqui para o final. Tem uma pergunta que até isso, em cima disso que você falou.
por que o Brasil não conseguiu desenvolver essa vacina do zero? Existe hoje no Brasil capacidade tecnológica de pessoas para desenvolver uma vacina do zero? Por que a gente teve que pegar uma vacina que foi feita lá fora para a gente desenvolver aqui? Ou isso foi por causa da velocidade que a gente precisava dar para essa vacina? Como eu comentei, né, as vacinas que estão em fase mais adiantada agora, todas as 3 que estão em fase 3 real, né, que passaram uma fase 1, fase 2, porque a gente está vendo também uma aceleração, às vezes, muito exagerada, né? O compromisso que a gente vê das autoridades regulatórias é que nós podemos ter um paralelismo, mas nós precisamos ter uma fase 1, uma fase 2, uma fase 3, com o mesmo número mínimo de pacientes, de voluntários, para poder ter uma noção correta da segurança e da eficácia, né? Essas vacinas não começaram do zero. Essas 3 vacinas que hoje estão em fase 3, elas já tinham chegado em fase 2 com a MERS. Então, nós aqui, e isso é uma luta que eu estou brigando aí dentro e fora da Fiocruz, mesmo os nossos projetos, mesmo que a gente tenha, né, sucesso com essa parceria, nós devemos apoiar os nossos projetos, porque nós precisamos ter as plataformas em estado mais avançado. Os ensaios clínicos são caros, né? Mas, gente, o prejuízo que o mundo está tendo é da ordem de trilhões de reais, né? Então, o investimento que foi feito nessas vacinas foi da ordem de menos de 1 bilhão de dólares, né? E o prejuízo mundial chegou a alguns trilhões de dólares. Então, eu acho que é a hora da gente defender o investimento consistente, né, em ciência e tecnologia, e a gente está vendo, acho que a sociedade brasileira sensibilizada, né? Eu comentei na minha fala o apoio da própria iniciativa privada, né, sem nenhum benefício fiscal, quer dizer, uma coisa que no Brasil a gente não tinha essa tradição como a gente vê lá fora. E eu acho que isso reflete, né, a importância do momento. O momento é o momento onde a sociedade está vendo o benefício do uso do conhecimento científico. A gente tem que aproveitar isso para garantir que no futuro, né, a gente está na 6ª emergência, a gente vai ter outro, e a gente tem outros problemas, a gente tem arbovírus, a gente tem doenças crônico-degenerativas, a gente tem uma série de coisas onde o conhecimento científico é a melhor maneira de enfrentar essas adversidades, né? Então, não tenho dúvida que a gente vai ter, apesar de estar passando por essa situação tão dramática, vai ter esse benefício indireto, né, do resgate, da importância do uso racional do conhecimento aí em benefício da sociedade. Então, excelente a sua colocação, a gente apoia integralmente, acho que o Brasil precisa apoiar muito a sua ciência, a sua pesquisa, os pesquisadores, para a gente ter a capacidade de reagir, de lutar e de poder fazer o melhor pela população. Muito bacana, a gente está recebendo aqui as pessoas te demais, parabéns, Marco. E para gente... Olha, isso é um trabalho da Fiocruz, né, que tem 120 anos. Eu sempre brinco nas minhas palestras que 120 anos no Brasil é mais ou menos os 500 anos na Inglaterra, né? Não é fácil aqui, mas eu acho que a gente, né, tem que ter orgulho, né, de uma instituição como a Fiocruz, e aí esse trabalho aí tem que ser dividido com uma série de colegas, né, em várias frentes que estão participando aí desse esforço. A gente está caminhando para o fim, queria pedir uma palavra sua aí para a gente concluir, de otimismo e de estímulo para a ciência e para a pesquisa no Brasil e para as pessoas que estão na linha de frente do coronavírus. Então, eu vou primeiro, né, dizer assim, que a gente tem que ter muito otimismo, né? Eu acho que a gente nunca enfrentou uma situação tão dramática, mas nós nunca tivemos tão preparados para dar uma resposta tão rápida, né? Então, eu não tenho dúvida que se nós tivéssemos vivido isso em 2010, não teria uma vacina em menos de um ano. Então, a gente está melhor preparado do que já teve e temos que aprender com essa lição para estar melhor preparado para o próximo surto, né? E isso é tendo a capacidade de desenvolver a pesquisa, de ter as nossas plataformas e o que a gente comentou agora há pouco. Mas eu tenho que trazer também uma outra questão importante para ser discutida, né? Que a vacina não é para agora. A vacina é para daqui 6 meses. Então, nós temos que pensar na vacina como uma ferramenta adicional.
mas a ciência está colocando outras ferramentas na nossa mão, né? Nós temos que usar a testagem para pensar em como flexibilizar a dinâmica social, né? Nós temos que usar as máscaras, nós temos que garantir que até que a gente tenha vacina, a gente continue usando o conhecimento para minimizar a pandemia. Muitos países conseguiram fazer isso de uma maneira melhor do que a gente fez, mas ainda é tempo de fazer. A gente tem condições de agora, né, nesse momento, o Rio de Janeiro está vivenciando isso, né? Vamos flexibilizar, porque os dados são decrescentes. Mas é muito importante que a gente teste agora, a gente teste os profissionais de saúde de uma maneira exaustiva, a gente monitore a volta às atividades, como as universidades, as aulas, que a gente use o conhecimento até que a gente tenha vacina. É importante que a gente tenha esse espírito também, né? Que a vacina não é uma bala de prata, é mais uma das ferramentas que a gente tem que utilizar, mas nós temos que enfrentar a pandemia a partir do momento que ela chegou no Brasil. Nós temos que melhorar nosso desempenho nesse ponto, né? É importante, vamos ser otimistas, mas temos que permanecer atentos aí, porque ainda temos um caminho, né, para chegar nesse cenário mais favorável, que deve acontecer no futuro próximo, né? Maravilha, Marcos. Muito obrigado, foi excepcional. Os elogios aqui são imensos para a Fiocruz, para você, para o trabalho que foi realizado. E a gente espera que a gente, enquanto país, pegue esse exemplo e valorize a ciência e valorize as pessoas que estão dando muito duro para que a gente possa passar por esse momento e ter dias melhores no futuro. Muito obrigado. Essa gravação vai ficar disponível no YouTube, no canal da Pós-Graduação, e a gente daqui do programa da Pós-Graduação fica muito feliz de ter visto essa apresentação e saber que ciência é uma coisa que a gente, quando investe, tem muito retorno. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço, obrigado pelo convite, e a Fiocruz coloca à disposição aí para qualquer, né, possibilidade de interação com o programa de pós-graduação e com qualquer um dos senhores aí, estamos lá de portas abertas. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Uma boa noite a todos.